Muito bom dia, damos aqui início à revista de imprensa de sexta-feira, 4 de outubro de 2019, na sua Rádio Estádio, como tem sido habitual às sextas-feiras, com uma ligação em direto até ao Dubai, ao encontro do Pedro Correia, que faz parte da estrutura do Al Wasl no Dubai, tem sido a companhia sempre nestas sextas-feiras e por isso agradecer ao Pedro em nome da Rádio Estádio pela disponibilidade. Bom dia, Pedro. Vamos voltar a fazer o contacto com o Pedro Brandão Correia, que está então no Dubai para fazer connosco a revista de imprensa desta manhã na Rádio Estádio. Agora sim, penso que já temos o Pedro connosco. Pedro Correia, bom dia. Pedro, não sei se consegues ouvir-nos. Estamos com alguma dificuldade neste momento ainda em ouvir o Pedro, ou ele ouvir-nos a nós. Vamos tentar de novo daqui a pouco, para termos então a opinião do Pedro nesta manhã da Rádio Estádio, em que estamos então a preparar-nos para fazer aqui a revista de imprensa desta manhã de sexta-feira, 4 de outubro, assim é que é, de 2019, é o dia seguinte à Jornada Europeia das equipas portuguesas, que não correu particularmente bem e até estamos a ser, digamos, bons, tendo em conta o cenário. Há até no Brasil, li ontem, por exemplo, num site bastante conhecido, que Portugal foi saco de pancada na Europa, e por aí já se vê também a dimensão que teve o facto de apenas Sporting conseguir vencer na jornada europeia, com a vitória difícil também sobre o Lask Linz, tem que se dizer, que por 2-1, golos de Luís Filipe e Bruno Fernandes, a darem esta vitória também a Silas, que é a segunda desde que está no comando técnico do Sporting, e acabou por ser, digamos, um mal menor, porque o Sporting Clube Braga acabou por empatar, teve o jogo na mão, acabou por empatar com o Slovan, mas ainda assim é líder do grupo, precisamente com os eslovacos. O Vitória de Guimarães, 2 jogos, 2 derrotas, mas está num grupo dificílimo, derrota pela margem mínima com o poderoso Eintracht Frankfurt. O Futebol Clube do Porto acabou por ser uma das surpresas negativas do dia, 2-0 em Roterdão, mas também tem que se dizer, foi um jogo marcado por extremo infortúnio, extrema falta de sorte dos portistas, mas acabou por ser uma derrota que ficou a pautar a situação do Futebol Clube do Porto. Avançamos então nesta revista de imprensa, não estamos a conseguir a ligação com o Pedro Brandão Correia, o Pedro Correia, nesta manhã de sexta-feira, um problema de internet, não conseguimos, um problema lá no Dubai, obviamente. O Pedro já nos tinha dito há pouco que a ligação no local onde está não estava perfeita, e assim se confirma, por isso vamos avançar. Eu sei que o Pedro nos está a ouvir em direto, e por isso agradecer-lhe pela tentativa e por ter estado com a Rádio Estádio nas últimas sextas-feiras. Vamos então avançar sem demoras para o jornal A Bola. Desde logo, Leão salva a honra, como eu lhe dizia há pouco. Em Semana Europeia Negra valeu a cambalhota em Alvalade. Sporting esteve a perder, mas Luís Filipe e Bruno Fernandes deram a volta ao resultado. Sporting 2, Lask Linz 1. Exibição foi cinzenta, a vitória esteve várias vezes em risco, mas sempre é uma vitória. Depois há aqui também, obviamente, destaque para os outros 3 resultados do dia, das equipas portuguesas. Feyenoord 2, Porto 0, estivemos um patamar abaixo do normal, diz Sérgio Conceição. E Braga 2, Slovan 2, Balneário está triste, merecíamos ganhar, Sapinto. Depois Vitória de Guimarães 0, Eintracht 1, é triste perder, mas vale pela experiência. Diz então Ivo Vieira, o treinador do Vitória de Guimarães, nesta primeira página do jornal A Bola de hoje, que tem obviamente amplo destaque
para o que foi a Jornada Europeia das equipas portuguesas e a dizer aquilo que há pouco falávamos, incluindo nas nossas notícias, que o Leão salva a honra. Depois, também nesta primeira página, não sei a que estaria a referir-se Vieira. Luís Nazaré, presidente da mesa da Assembleia Geral, surpreendido com declarações do presidente do Benfica na Rússia. É o que diz o Jornal A Bola de hoje também. Águias perto de fechar Diogo Almeida, avançado de 19 anos do Passos do Ferreira, o que tem sido um dos destaques do Passos. Vamos agora novamente, e nesta derradeira oportunidade, a ver se conseguimos ter o Pedro Correia connosco. Esta ligação ao Dubai habitual à sexta-feira também aqui na sua Rádio Estado e na revista de imprensa. Pedro, julgo que agora estará um pouco melhor a ligação. Penso que sim, Remo. Sem dúvida, dia, Pedro. Bem-vindo. Bom dia para ti, bom dia aos ouvintes da Rádio Estado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E obrigado pelo esforço por estares connosco esta manhã, mesmo com a ligação aí não estando a melhor, conseguiste dar a volta a isso. Pedro, estava eu aqui a analisar o jornal A Bola, mas é também o destaque tanto no recorde como no jogo. Valeu Bruno, diz o jogo, no recorde diz resultado cor-de-rosa, porque foi melhor o resultado que a exibição. Dragão com ferros morre, balde de água fria em Braga, diz também o recorde. Conquistadores mereciam mais, também no recorde, enquanto no jogo as geneiras no lado do Futebol Clube do Porto, Viana enterrou o recorde e um canto bastou para o Frankfurt ganhar. Acima de tudo, Pedro, quero começar por aqui. É uma jornada europeia muito negativa para Portugal e a vitória se calhar até veio de quem menos esperava, muito menos, ou muito mais, assim é que é, se tivermos em conta as dificuldades tremendas que o Sporting teve no jogo. Não é uma jornada que vai ficar na nossa boa memória, pelo menos, mas é uma jornada onde provavelmente poderemos tirar algumas ilações daquilo que é a nossa realidade neste momento. O único jogo que tive a oportunidade de ver foi o do Benfica, porque ontem estava a fazer um jogo para a televisão aqui no Dubai e não pude assistir aos jogos. Creio que o Benfica, durante uma boa parte, até não jogou mal, tendo em conta as últimas exibições, mas ainda assim acabou por perder com o Zenit. Quanto aos resultados de ontem, a dificuldade que o Sporting teve para vencer, como referiste bem, é de alguma forma estranha por um lado, tendo em conta a valia do adversário, mas não estranha tendo em conta aquilo que é neste momento o momento da equipa do Sporting, que é um momento complicado, e também estou um pouco surpreendido com o empate do Braga em casa. Esperava que o Braga fizesse um pouco melhor, assim como o próprio Porto em Roterdão. Esperava que fosse pelo menos um empate do Porto em Roterdão. Quanto ao resultado do Vitória de Guimarães, acho que acaba por ser até o mais natural, digamos assim, e segundo consegui perceber por alguns relatos que fui lendo e por algumas opiniões que fui ouvindo, o Vitória de Guimarães até fez um bom jogo com o Eintracht Frankfurt e podia ter tido outro resultado. Agora, de facto, a competitividade das nossas equipas neste momento na Europa não é melhor. Pedro, é motivo, digo eu, de reflexão. Não digo de preocupação, mas é de reflexão, porque em 2 jornadas nas competições europeias os resultados estão longe daqueles que, à partida e na teoria, a valia das nossas equipas perante os adversários poderia fazer prever. Remo, eu acredito que neste momento, no contexto da Europa, há basicamente algumas equipas que dispararam para uma estratosfera, digamos assim, aquelas equipas que têm um poderio financeiro brutal e que já todos conhecemos, os Barcelonas, os Reais Madrid, o Manchester City, o Liverpool, todas essas equipas que têm um poderio financeiro brutal, partiram para uma estratosfera, digamos assim. E depois há uma classe média, de onde nós fazemos parte. O problema é que dentro dessa classe média eu acredito que nós estamos a ficar para o fim. E isso é de facto preocupante, porque na Liga dos Campeões já estamos com dificuldade em competir. Já não digo ganhar, a questão não é ganhar a Liga dos Campeões, mas é ser competitivo. Aqui e ali há uma equipa ou outra que lá chega um bocadinho mais longe, mas no geral temos alguma dificuldade já em competir, e na Liga Europa nem sempre os resultados também são os esperados, e eu creio que isso se deve essencialmente à falta de competitividade por cima, entenda-se, a nível da Liga interna. Muito bem, Pedro, ainda no jornal Record há 2 destaques, confrontos nas bancadas antes do pontapé de saída em Guimarães entre adeptos do Vitória e do Eintracht, que obviamente tem que se lamentar
que continuem a acontecer situações deste género, e depois também o recorde a dar destaque, e de que maneira, ali em cima na página, mesmo junto ao nome do jornal, Ruben Semedo em estreia na seleção, e vamos falar também sobre isto com o Pedro Correia. Pedro, uma segunda vida autenticamente para Ruben Semedo, e Fernando Santos fez questão de dizer que é preciso perceber que às vezes depois de um erro na vida tem que se dar uma oportunidade. Ruben Semedo soube fazer por isso, está em grande no Olympiacos de Pedro Martins e tem este prémio que lhe dá então a tal segunda vida que eu falava. Remo, e agora a bola está claramente nos pés do Ruben, porque ele, como jogador, de facto tem qualidades apreciáveis. A posição de defesa central é de facto uma posição onde nós, no contexto da seleção, temos algumas carências, assim como o lateral esquerdo também. Não temos muitas opções, portanto qualquer boa opção, como é o caso do Ruben, é bem-vinda. Agora esperemos que, após esta oportunidade dada, e muito bem pelo Fernando Santos, como ele próprio explicou, esperemos que o jogador seja de conseguir aproveitar e retornar o favor, digamos assim, ao selecionador nacional. Em relação ao resto da convocatória portuguesa, não sei se tiveste a oportunidade de a ver, mas o que é que te parece? Pedro? Não, nada assim de muito especial. Eu penso, sim. Nada de muito especial. Penso que é uma convocatória normal em tudo o resto, que vem seguindo, grosso modo, aquilo que é o traço comum das convocatórias de Fernando Santos nos últimos tempos. Pedro, ainda assim, no entanto, o facto de Ricardo Pereira ter sido, entre aspas, finalmente chamado, quer dizer, o momento de forma do Ricardo era absolutamente impressionante em Inglaterra, mas havia ali João Cancelo e Nelson Semedo. A partida podia pensar-se que Nelson Semedo seria quem iria cair da convocatória, digamos assim, porque tem tido vida muito difícil em Barcelona, mas o facto de João Cancelo não se ter afirmado ainda no City acabou por levar Fernando Santos a levar Nelson Semedo e Ricardo Pereira. Portanto, destacar isto, o regresso de João Mário, mas também o regresso, acima de tudo, de André Silva, exatamente na convocatória seguinte a Fernando Santos ter dito que não havia em Portugal claramente assim um 9 que pudesse marcar a diferença, ou o Fernando Santos o que perguntou no fundo foi os 9 onde é que andam eles, mas André Silva, este sim, mudou de ares para o Eintracht Frankfurt e está-lhe a correr bem, e acaba por ser positivo para a seleção ter uma referência diária também entre as escolhas. No próprio Eintracht Frankfurt também está o Gonçalo Paciência, que não me parece de todo mau jogador. Eu sou apreciador das qualidades dele. Acho que é um jogador que alia uma boa qualidade técnica e em termos de movimentos a uma estampa física que, por exemplo, o André Silva não tem. Era um jogador que eu acharia interessante também que fosse convocado. Olha, pena em relação aos laterais direitos, que alguns deles não sejam esquerdinos, para termos mais opções do outro lado, porque do outro lado as opções estão bastante mais escassas. É verdade, temos Rafael Guerreiro e Mário Rui e pouco mais. Há Ruben Vinagre agora a crescer no Wolverhampton, mas ainda está num contexto de seleção sub-21, mas realmente é como diz o Pedro Correia, muito diferente o que nós temos em abundância à direita e que nos falta à esquerda. Ainda na revista de imprensa dos 3 jornais diários portugueses, chamar a atenção para o Record quando diz que renovação de Lage não está congelada. Vieira mantém a intenção apesar das recentes exibições, e há aqui algo que liga também com o destaque que faz o jornal O Jogo. Bruno Lage apostou em 8 11 diferentes em 11 jogos realizados pelas Águias até ao momento, e depois o jornal O Jogo diz Champions como tubo de ensaio não obrigado. O jornal O Jogo foi ouvir ex-dirigentes do Benfica que querem que Lage guarde as experiências para outras alturas. Não será talvez o caso, não será o caso de experimentar em Champions, mas há este dado do recorde, Pedro, 8 11 diferentes em 11 jogos, é também um bocadinho reflexo das várias lesões que o Benfica tem tido, mas ao mesmo tempo do facto de Lage, por exemplo, na frente de ataque ainda não ter, digamos, encontrado a melhor dupla para aquilo que pretende ver na equipa.
Remo, é como estavas a dizer, esta questão dos números e das estatísticas às vezes é enganador, não é? Nós precisamos de contextualizar. Ele usa de facto diferentes 11, mas ele também tem lesões que o obrigam a usar os diferentes 11. Não há muito por onde escapar, e depois também há momentos de forma dos jogadores, há toques que os jogadores possam sofrer que, não estando lesionados ou não estando inaptos para um jogo, que aconselham a que pelo menos parem um pouco. Portanto, há várias circunstâncias que às vezes forçam mudanças. Quanto à questão da frente, eu acho que neste momento, tendo em conta os jogadores disponíveis, o 11 que o Bruno usou na Rússia, eventualmente trocando o Seferovic pelo Vinícius, eu creio que é o melhor 11 que o Benfica tem neste momento, e obviamente também o lateral direito, pronto, o André Almeida, se estiver disponível, também creio que apesar do Nuno Tavares, do Tomás Tavares não ter estado mal, eu creio que o André Almeida será o dono do lugar. Mas de qualquer das formas, na frente eu creio que o Tarap naquela posição, a fazer de João Félix ou de Jonas, creio que é bem conseguido, sinceramente. Pedro, antes de passarmos para a revista de imprensa internacional, eu há pouco, quando estávamos aqui a tentar estabelecer a ligação, falei da página do Jornal A Bola, que tem aqui aquela questão, não sei a que estaria a referir-se Vieira. Luís Nazaré, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, surpreendido com as declarações do Presidente na Rússia. Ainda na ordem do dia, aquela Assembleia Geral da última sexta-feira, vai fazer hoje uma semana, em que Luís Filipe Vieira teve uma confrontação com um associado, até física, pelo que se conta. Perguntar-te apenas também, e pegando neste destaque do Jornal A Bola para Luís Nazaré, perguntar-te se isto teve algum tipo de eco no Dubai, o que aconteceu, porque o Benfica é um gigante e o que aconteceu com Vieira é tudo menos normal ou tradicional acontecer com um grande clube. Perguntar-te se teve algum tipo de eco aí no Dubai. Não, inclusive o Benfica é patrocinado pela Fly Emirates, que é a maior operadora aérea aqui da região, mas não teve qualquer eco. Infelizmente, aquilo que diz respeito à parte interna, à parte doméstica do nosso futebol propriamente dito, tem muito pouco eco fora de Portugal, e pelo menos aqui no Dubai. Em termos de seleção, em termos dos jogadores e treinadores que temos espalhados pelo mundo, sim, há uma atenção enorme, e há de facto um interesse enorme por aquilo que Portugal, sendo um país pequeno, vai fazendo no contexto de futebol a nível internacional, como disse, através dos jogadores e através dos treinadores e através da nossa seleção e das nossas seleções de base também. Mas a nível daquilo que se passa na nossa liga, do nosso campeonato interno, há muito pouco foco, infelizmente, e creio que isso é uma das coisas que temos que refletir e que teremos que fazer algumas mudanças a nível da nossa liga para que essa situação se altere, creio eu. Pedro, aproveita ainda, estamos a falar do Benfica, da projeção também do nosso futebol, mas veio também para o Benfica um jogador, Caio Lucas, que na altura ajudaste logo a Rádio Estádio a perceber quem era este jogador que no Dubai, nos Emirados, deixou tão bom nome e tanta marca, mas na altura já previas, e disseste-o à Rádio Estádio, que ele teria dificuldades em se afirmar no Benfica, pelo menos no imediato, e é isso que está a acontecer, portanto para ti nenhuma surpresa. Não, era aquilo que referi, Remo, quando falei contigo pela primeira vez sobre o jogador. O jogador tem qualidade, vai precisar de tempo para se adaptar a este. O jogador tem qualidade, agora também tem o Rafa pela frente, e o Rafa tem estado grosso modo num bom momento esta época, portanto tem que lutar contra essas adversidades. Agora o potencial está lá, a capacidade está lá, se ele mantiver o foco e continuar a trabalhar, eu creio que mais tarde ou mais cedo vai começar a ter oportunidades mais regulares, e depois eventualmente poderá ser uma opção mais válida para o Bruno Lage. Pedro, antes e fazendo a ligação para a revista de imprensa internacional, perguntar-te, tu também estiveste várias vezes na Rádio Estádio connosco, a fazer até comentários de alguns jogos, o que obviamente te agradecemos, e quando voltares cá estarás, que esta casa é a tua casa também, mas perguntar-te também, agora começou uma nova época, tens feito comentários também de vários jogos aí no Dubai, se há alterações, se vês alguma evolução positiva na Liga, se mantém tudo mais ou menos, o que é que nos podes, tudo mais ou menos igual, digamos assim, o que é que nos podes contar deste início de temporada também por aí?
Não, aqui, pronto, os candidatos continuam os mesmos, o Alain, o Sharjah, que foi o campeão, depois tem o Jazeera e o Shabab Ali, pronto, que são as equipas lá em cima que vão lutar diretamente, creio eu, pelo título. Depois há outras equipas como o Arda, o Nasser e o Wassel que podem eventualmente intrometer-se. Eles agora permitem a inscrição de mais alguns estrangeiros em comparação com os anos anteriores, e isso fez com que o nível da liga subisse alguns degraus. Temos aqui 2 jogadores portugueses neste momento. Ontem fiz o jogo de um deles, no Rata está o Ricardo Valente, que passou pelo Marítimo, pelo Passos Ferreira, pelo Vitória de Guimarães e pelo meu Leixões também, e o Tozek também está no Al Nassr e que estava a jogar no Vitória de Guimarães o ano passado e que passou também pelas escolas do Futebol Clube do Porto e pelo Estoril, e estão a fazer um campeonato interessante. Penso que o campeonato este ano vai ser mais interessante e mais competitivo. Espero que no fim hajam sempre 2 ou 3 equipas próximas do título, porque isso é importante para manter a competitividade em alta. Muito bem, Pedro. O Ricardo Valente até foi entrevistado da Rádio Estádio no programa Portugueses Lá Fora, onde também já entrevistamos o próprio Pedro Correia há algumas semanas e que nos deu conta desta nova vida do Ricardo Valente no Dubai e nos Emirados Árabes. Ele que está então no ATA, como dizia o Pedro Correia. Vamos avançar para a revista de imprensa internacional, começando pela Marca. Odegaard eleito pela Liga, por La Liga, o melhor jogador de setembro. Depois aqui o destaque, ao contrário de Portugal, as equipas espanholas que entraram em ação nas competições europeias venceram todas. Na Liga Europa o Sevilha venceu, o Getafe venceu e o Espanhol de Barcelona também. Entretanto, o grande destaque da Marca vai mesmo para Courtois, Thibaut Courtois, o guarda-redes do Real Madrid. Toda a primeira página, ou quase toda a primeira página é para dar destaque a esta grande entrevista da Marca a Courtois. Se queres ser guarda-redes do Real Madrid, tens que aceitar esta pressão. O belga assegura que não perdeu a confiança, diz que conta com o apoio do treinador, perdeu 3 quilos por causa de uma gastroenterite e está em dúvida para o jogo com o Granada. Ele de resto até saiu ao intervalo no último jogo. A verdade, Pedro, é que este Courtois nunca conseguiu ser o Courtois que se viu, por exemplo, no Chelsea, e está obviamente sob uma pressão tremenda, porque isto é o Real Madrid. Ele diz que tem que aceitar este tipo de pressão, mas as coisas não lhe estão a sair e toda a gente em Madrid fala de Navas, a verdade é essa. Mas isto é também muito fruto do contexto em que Courtois, que até é o guarda-redes de uma das melhores seleções do mundo, mas dizia eu, o contexto em que Courtois está inserido ao ser o guarda-redes de uma equipa como o Real Madrid. Eu creio que o principal problema do Courtois está à frente dele. A forma como a equipa não defende, depois deixa tanto a linha defensiva como o próprio guarda-redes extremamente exposto, e obviamente que isso não ajuda a que o guarda-redes possa fazer exibições que lhe permitam ir ganhando a confiança que ele necessita. O contexto é como tu disseste, é péssimo para ele, é péssimo para toda a equipa no geral neste momento, mas então para o guarda-redes, que está numa posição habitualmente mais frágil, porque é o último homem e se falhar não tem mais ninguém que o cubra. É uma situação muito difícil à qual ele vai ter que dar a volta. É um guarda-redes com muita qualidade, isso é reconhecido. Agora, de facto, o Real Madrid neste momento é um clube extremamente complicado, passa por um momento muito delicado. Eu creio que a saída do Ronaldo deixou sequelas que vão levar alguns anos e eventualmente um craque com uma capacidade próxima da do Ronaldo, que não é fácil encontrar, para equilibrar um bocadinho as coisas. Não vai ser fácil, não vão ser fáceis os próximos tempos, como já não estão a ser fáceis estes tempos, e eu creio que mais tarde ou mais cedo o Zidane também vai acabar por cair, penso eu. E há ali o fantasma de Mourinho, não é? Pairar, e de que maneira em Madrid? Pelo menos toda a gente fala nisso, e até o Zidane já falou nisso. Sabes que eu também, para falar a verdade, Rémulo, não creio que o Zidane seja o problema. Também não me parece que neste momento seja a solução, mas também não creio que ele seja o problema. Acho que o problema do Real Madrid é um nível mais geral, que passa também pela política desportiva, pela forma como gerem a primeira equipa, pela forma como gerem algumas das individualidades também no clube. É um clube muito complicado, é um clube que tem tanto de grande como de complicado. Nesse aspecto, eu creio que o Barcelona tem um contexto completamente diferente, e que permite habitualmente ter mais sucesso, pelo menos ao longo dos últimos anos.
para o Zidane, mas olha que também se for para lá o Mourinho, as coisas não vão ser fáceis para o nosso conterrâneo. Sem dúvida, o Real Madrid é realmente um clube muito confuso em muitos aspectos e não é fácil para nenhum treinador, e já lá, por lá passaram os melhores do mundo e muitos deles, ou a maioria deles, sem os resultados que se esperavam à partida. No AS também é destaque o Real Madrid, é normal, o AS e a Marca dão mais destaque aos clubes do Madrid, o Sport e o Mundo Deportivo aos de Barcelona. Não se pode dar o Madrid como morto, diz Achraf, o jogador também que está em primeira página com uma grande entrevista ao AS. O AS também fala das vitórias espanholas na Europa e já lá vamos falar sobre isso também. No Mundo Deportivo, Luís Suárez, o homem-golo, um grande destaque para Luís Suárez, que já é o terceiro máximo artilheiro blaugrana na Europa e o quinto global, portanto, e muito perto já de ultrapassar Samitier e Kubala, depois do seu espetacular doblete, diz o Mundo Deportivo, na Liga dos Campeões, e realmente e um dos golos absolutamente fenomenal que marca Luís Suárez. Intocáveis Messi e Suárez, diz o Sport. Ansu vai ser convocado para a seleção espanhola. Ansu Fati também já era algo que já se sabia, mas o destaque é mesmo para Suárez e Messi. Antes de irmos a outro assunto que queria falar, destas vitórias espanholas na Europa, só falar desta questão do Sport, os intocáveis Messi e Suárez. Eles começaram a época com problemas físicos e a isso não será alheio também o mau início de temporada do Barcelona, Pedro. Agora as coisas estão a entrar nos carris porque os melhores estão lá dentro, não é? Claro, e os melhores fazem a diferença. Não, mas de facto há uma estabilidade enquanto clube, lá está, que vai um pouco para além do treinador. Eu creio que o Barcelona vive um bocadinho aquela realidade, como se falava do Porto há uns anos e agora de alguma forma se vai falando do Benfica, que a estrutura ajuda o treinador. E eu creio que, pelo menos no caso do Barcelona, é uma realidade. O facto de ter uma estrutura montada em termos de equipa, em termos de filosofia de jogo, em termos daquilo que é a promoção de talentos das camadas jovens já inseridos dentro de uma filosofia de jogo muito própria, ajuda bastante a que depois, com jogadores como Messi e Suárez estando em condições, as coisas se tornem mais simples. E eu creio que o Barcelona, apesar de ter partido de trás, eu creio que é o principal candidato a vencer a Liga Espanhola esta época, sem grandes dúvidas. Pedro, para terminar a revista de imprensa em Espanha, algo que está em destaque nos 4 principais jornais espanhóis é a vitória das equipas, o pleno europeu, como até lhe chama o Mundo Deportivo, com as vitórias do Sevilha, do Getafe e do Espanhol, mas eu peguei nisto só para fazermos portanto, a comparação com Portugal, no aspecto em que tu dizias há pouco entre a Primeira Liga Europeia e digamos a classe média em que Portugal está, cada vez também parece uma classe média mais secundária, também já o explicaste. A Liga Espanhola está nos antípodas, como estará a Liga Inglesa, ou seja, estas vitórias espanholas, o pleno espanhol na Europa, também nos surpreende, no fundo, não é? Devido ao poderio da própria Liga. Sim, é o poderio que há na Liga Espanhola e na Liga Inglesa, em termos de competitividade. Em que as equipas, mesmo as equipas que não são tradicionalmente candidatas aos títulos, são equipas competitivas, são equipas que criam muitos problemas às equipas do topo da tabela. E depois essas equipas do topo da tabela que participam nas competições internacionais, quando chegam a essas competições internacionais, têm obviamente outra tarimba e outro ritmo competitivo que as nossas equipas principais não têm. Eu creio que em termos da Liga Portuguesa, um dos principais problemas, não é o único, mas para mim é talvez o principal, é a questão da distribuição dos direitos de transmissão. Eu creio que isso tem que ser revisto e tem que ser resolvido e reequacionado o mais rapidamente possível, e depois, havendo essa redistribuição, também a forma como o dinheiro vai ser aplicado também é importante, porque eu continuo a notar, vendo jogos na televisão e seguindo o campeonato como vou tentando seguir, que a nível de infraestruturas, de uma série de requerimentos que são importantes no contexto de uma liga profissional, nós continuamos a ter algumas carências, nomeadamente e principalmente nos clubes não grandes, digamos assim. Há ainda várias carências que não são compatíveis com uma liga que se quer equilibrada e competitiva por cima, porque a nossa liga tem alguma competitividade, mas de um certo nível para baixo.
e era importante que esse nível de competitividade subisse. Eu acho que ainda assim há clubes médios e clubes pequenos que estão a fazer um bom trabalho e que estão a ser competitivos. O caso do Famalicão é o caso mais paradigmático, mas era necessário que o Famalicão se replicasse por mais 5 ou 6 clubes que conseguissem andar ali pelo menos metidos no meio da confusão com os grandes, para roubarem mais pontos aos grandes, para que os jogos fossem mais competitivos, mais equilibrados, e depois isso vai se traduzir seguramente na nossa competitividade a nível europeu, creio eu, Remo. Pedro, vamos avançar para a imprensa italiana, que fala dos Jogos Europeus também desta semana. A Lazio venceu o Rennes e a Roma de Paulo Fonseca foi surpreendida pelo também surpreendente Wolfsberger da Áustria, que está totalmente a apanhar a Europa de surpresa, mas não vamos pegar neste destaque. Vamos agora também aproveitar o tempo para falar de outros temas, porque há um Inter-Juventus este fim de semana que está a apaixonar a imprensa italiana e o desporto italiano e obviamente o desporto em geral, porque quando há um Inter-Juventus, ainda por cima com este Inter de cara lavada de Conte, que até esteve a vencer no Camp Nou, acabou por permitir que o Barcelona desse a volta, mas também não era um jogo propriamente fácil, digamos assim. É uma semana incrível para o Inter, vai jogar ao Barcelona e recebe a Juventus. A Gazzetta dello Sport dá aqui um grande destaque com declarações de Cristiano Vieri, o bombardeiro italiano de outros tempos, obviamente saudoso Vieri, que diz que CR7 é simplesmente um monstro, a falar de Cristiano Ronaldo, e depois que Lukaku é o jogador ideal para Conte, e ele que faz assim a abordagem aos dois jogadores, segundo a Gazzetta dello Sport, que podem decidir o jogo. Com tantas estrelas de parte a parte, um Inter tão forte no início de temporada, espera-se um grande jogo, apesar de já se saber que o futebol italiano por vezes mete ali os jogos numa espécie de camisa de forças, mas toda a gente está à espera de um grandíssimo jogo no próximo domingo, Pedro. É como tu dizes, o futebol italiano é conhecido por ser muito tático e às vezes torna o jogo uma espécie de um jogo de xadrez dentro de um campo de futebol. Agora, eu creio que ao longo destas últimas 2-3 épocas as coisas estão a mudar um pouco, por aquilo que me vou percebendo. A vinda do Ronaldo para a Itália trouxe uma lufada de ar fresco, revitalizou um bocadinho a Liga Italiana. E eu creio que também os estilos dos próprios treinadores italianos estão a começar a mudar ligeiramente. Continuam a ser treinadores que privilegiam um bom processo defensivo, mas também já começam a pensar o jogo de uma forma um bocadinho mais ofensiva, creio eu, e começa a aparecer mais algum talento também a nível dos jogadores italianos, como o Bernardeschi na Juventus, por exemplo, que é um jogador que neste momento eu aprecio bastante. Começam agora a aparecer alguns talentos, como dizia, porque houve ali um período em que a seleção italiana viveu muito dos veteranos, alguns já em declínio, e pronto, isso também é importante para o próprio campeonato, que apareçam outros jogadores. Creio que vai ser um bom jogo, e vamos ver o que é que o Ronaldo faz. Vamos estar atentos à performance do Ronaldo em campo. Pedro, depois também em Itália, destaque no Corriere dello Sport é a situação de Carlo Ancelotti no Nápoles. Imagine-se, porque Carlo Ancelotti está a 6 pontos da liderança na Liga Italiana, empatou a 0 com o Genk nas competições europeias, até é líder do grupo. No entanto, diz a Gazzetta o Corriere dello Sport que o futuro de Carlo Ancelotti está em aberto e que o jogo deste fim de semana com o Torino é importante para o futuro de Ancelotti. Quando ele é líder no seu grupo na Europa, apesar de ter empatado a 0, é verdade, com o Genk da Bélgica, e está a 6 pontos do Inter, com tudo em aberto, é um pouco estranho, não é? Sendo Ancelotti o treinador que é, mas também o futebol infelizmente é isto. Mas pedir o teu comentário para isto que diz o Corriere dello Sport hoje. Remo, eu penso que a tua observação é muito pertinente, mas eu creio que aqui terá a ver com o facto do Nápoles querer ganhar o título italiano e obviamente estarem frustrados por não conseguirem. Estão a lutar contra uma Juventus fortíssima, altamente dominadora nos últimos anos, e eu creio que a frustração virá essencialmente daí. Obviamente que me parece precipitado nesta altura, é muito cedo ainda na época, são só 6 pontos de diferença. Agora há um Inter Juventus
Juventus, onde a Juventus também pode perder pontos. Obviamente, se a Juventus perder os pontos, significa que o Inter vai ganhar, mas de qualquer das formas, creio que há aqui uma oportunidade de pelo menos um dos dois ou até os dois perderem pontos e o Nápoles ganhar alguma vantagem sobre isso. Lá está, parece-me precipitado, mas é como tu dizes, o futebol é o momento. O Nápoles parece-me que está desesperado por tentar ganhar um título e as coisas não são fáceis porque tem competidores extremamente fortes, mas vamos ver. Eu creio que Carlo Ancelotti é um excelente treinador, é essencialmente um grande condutor de homens, e eu no lugar dos dirigentes do Nápoles para já mantinha as coisas como estão, sinceramente. Sem dúvida, e arranjar melhor que Carlo Ancelotti não é fácil, digo eu, seja qual for o prisma para que se olhe para a situação, e isto até me leva ao próximo tema e ao The Sun em Inglaterra, ao seu suplemento desportivo do The Sun, porque diz Damned United, o Manchester United que diz o The Sun parece que está, digamos, com algum tipo de bruxedo, porque não ganha, não consegue convencer ninguém. 0-0 em Alkmaar, não marca golos, perdeu o Lukaku, deixou sair o Lukaku, não foi contratar ninguém, a verdade é essa, ficou ali com Rashford, Martial, Lingard e pouco mais, digamos assim, e eu disse que fazia a ligação com a questão do Nápoles e de Ancelotti para pegar numa situação, eu já o disse várias vezes e não é um excesso de nacionalismo, é verdade. O United apressou-se muito a querer substituir Mourinho, Solskjaer até começou ali bem com aquele elan de troca de treinador, mas o que é certo é que o United está a fazer pior no mesmo número de jogos do que fez Mourinho, por exemplo. É como estávamos a falar há pouco do Real Madrid em relação ao Zidane, parece-me a mesma situação. Dizer que a culpa é deste treinador, ou que era do Mourinho, ou que era do David Moyes, ou que era seja de quem for, a seguir ao Alex Ferguson ia ser sempre complicado. Eu creio que de facto é um erro histórico para o Manchester United ter descartado o Mourinho, porque creio que o Mourinho era o homem certo para a médio prazo, não a curto prazo, mas a médio prazo, voltar a colocar o clube num patamar competitivo. Não esquecer também que neste momento há um Liverpool fortíssimo, há um Man City fortíssimo, há um Arsenal que tenta chegar lá, há um Tottenham que também está bastante forte. Portanto, os desafios que existem na Liga Inglesa não são fáceis para haver uma hegemonia como o Manchester United teve no tempo do Alex Ferguson, não tirando qualquer mérito ao Alex Ferguson. A questão do ponta de lança que tu também falas é uma questão que para mim essa é ainda mais estranha, porque era tradição no clube com o Alex Ferguson haver sempre ali um homem na frente, um goleador, um ponta de lança, o que eles chamam um target man. E foram vários os jogadores que passaram pelo Manchester United nessa posição, e neste momento o Manchester United tem alguns avançados, mas não tem um homem de referência na área, não tem um ponta de lança, um target man, como se costuma dizer, e isso torna tudo mais difícil, porque sem golos é muito difícil ganhar jogos. Depois, também atrás as coisas já não são como eram, tudo isso junto torna a situação do Manchester United muito complicada, mas é como te digo, eu creio que a rescisão com o Mourinho é um grande tiro, uma bazucada nos pés do Manchester United. Muito bem, Pedro, para terminarmos esta participação do Pedro Correia na nossa revista de imprensa da sexta-feira, 4 de outubro, vamos falar também da Liga Pro, porque vamos falar do Leixões, porque o Pedro é um conhecido leixonense, um conhecido adepto e sócio do Leixões. O Leixões está nesta altura, Pedro, no 5º lugar da Liga Pro, da competitiva Liga Pro, apenas a 3 pontos de lugares de subida e a 4 pontos da liderança. Está também na Taça de Portugal e até vai defrontar o Praense, que faz lembrar momentos complicados do Leixões, mas correram bem quando o Leixões teve que disputar aquele play-off, ainda com Daniel Kennedy como treinador, com o Praense para se manter na segunda liga. Mas como é que estás a analisar este início de temporada do Leixões com Carlos Pinto, que está a ser, digo eu, bastante competente? Sim, o Carlos Pinto para mim é de alguma forma, se o Vítor Oliveira é o rei das subidas, o Carlos Pinto parece-me o príncipe.
e parece-me que é um treinador não só pelas conquistas que tem tido ao longo dos últimos anos na Liga Pro, como também pelo próprio perfil, pela própria personalidade. É o treinador neste momento ideal para o Leixões, não estando o Vítor Oliveira, obviamente. Creio que o Carlos Pinto é o treinador ideal para o Leixões. O Leixões, desde o início da época e já na pré-época, eu assisti a alguns jogos ao vivo, o Leixões joga bem. No início da época não estava a ser muito eficaz, tanto a nível defensivo como a nível ofensivo. Agora nos últimos jogos tem melhorado esse aspecto. É uma equipa que, para além de tentar jogar bem, é uma equipa que joga de uma forma agressiva no bom sentido, e isso é importante para o Leixões. Eu costumo dizer, às vezes no Leixões, se não se puder jogar bem, pelo menos tem que se dar tudo, tem que se dar a vida, e se isso acontecer, os sócios e os adeptos do Leixões ficam pelo menos parcialmente satisfeitos. Eu creio que o Leixões está a competir, e nesta altura do campeonato ninguém sobe em outubro, portanto está a competir, está perto dos lugares cimeiros, e o importante é que se mantenha lá até perto do fim, porque depois é ali por volta de março, abril, que as coisas se vão decidir. Em termos da Taça de Portugal, era importante tentar seguir em frente, tentar eliminar o Praiense, para ver se a seguir vem um grande ao Estádio do Mar, como aconteceu na época passada com o Porto, porque esses jogos é que são importantes para o Leixões, para voltar a estar na ribalta, como é importante para qualquer clube, e o Leixões não foge dessa realidade. Pedro, muito obrigado, bom dia, e para o Dubai, obrigado por ter estado connosco, pelo esforço para que a ligação desse certo. Um abraço e até breve aqui na Rádio Estádio. Obrigado, Remo. Bom fim de semana para ti e para os ouvintes da Rádio Estádio, e continuação de um bom trabalho que eu vou seguindo aqui do Dubai. Tá? Muito obrigado, Pedro. Abraço. Pedro Brandão Correia, Pedro Correia também, ele que está no Al Wasl, no Dubai, a ajudar aqui a Rádio Estádio a fazer a revista de imprensa nesta manhã de sexta-feira. Nesta manhã de sexta-feira, 4 de outubro, como eu dizia, fizemos aqui então esta revista de imprensa. Vamos avançar, daqui a pouco vamos ter hora informativa. Continue connosco. Bom dia.